Bezerra Hashem da fio da cidade de Yomá, estamos da fio da Mubê, da fio do verso na última linha. Mantana lehad tana rabaná. Vamos a uma coloca no daf anterior com relação a Lishkat HaParhedrin, aquele quarto que o Kohen Gadol morava antes de Kippur. Será que precisa de mezuzá ou não precisa de mezuzá? Fala um Chachamim, está na cama, precisa de mezuzá. Mesmo que o Kohen Gadol só vive lá 7 dias por ano, precisa de mezuzá. Conforme Rebbe Yehuda, pela Torá não é necessário mezuzá. Uma vez que o Kohen Gadol só mora lá parte do ano. Porém, Midirabanan, pela lei rabínica, é sim necessário colocar mezuzá lá, um decreto rabínico, porque as pessoas não pensem que o Kohen Gadol está confinado numa prisão que não tem mezuzá. Em respeito ao Kohen Gadol, colocamos mezuzá na Lishkat HaParhedrin. Sobre isso pergunta agora, Mantana lehad tana rabaná. Como qual a opinião vai essa seguinte braita? Kol hasharim sheyu sham, todos os portões que tinham no Bet HaMikdash, lo yalahem mezuzá, não tinha mezuzá, chutz, porém tinha uma exceção, mishar nikanor. Ou seja, todos os portões do Bet HaMikdash não são portões de uma moradia. O Bet HaMikdash não é uma moradia de pessoas. Fora o Shar Nikanor, o portão de Nikanor, no leste do pátio do Bet HaMikdash, que tinha assim uma mezuzá. Por quê? Shelifnim mimenu Lishkat HaParhedrin, porque esse portão é uma entrada para Lishkat HaParhedrin, onde o Kohen Gadol morava lá. Por isso é necessário colocar a mezuzá no portão, que dá entrada, a passagem para Lishkat HaParhedrin. Fala na lei Marabanan, Nevelor Rebbe Yehuda, deve ser que essa braita é como Chachamim, que sustenta que é necessário colocar a mezuzá na Lishkat HaParhedrin pela Torá, não Midirabanan. Velor Rebbe Yehuda, não como Rebbe Yehuda, por quê? De Rebbe Yehuda, se fôssemos falar que essa braita é como Rebbe Yehuda, Higufa Gzerá, o fato de ter mezuzá na Lishkat HaParhedrin é só uma alahá rabínica, é uma cerca para que as pessoas não desrespeitem o Kohen Gadol, e vamos fazer uma cerca para outra cerca, obrigado também a colocar mezuzá no portão do Shar Nikanor, que dá entrada para a Lishkat HaParhedrin, não fazemos uma cerca para outra cerca. Agora falei imediatamente, a filho tema Rebbe Yehuda, pode ser que essa breda assim como Rebbe Yehuda, que assim é necessário colocar a mezuzá na Shar Nikanor, porque kula chada gzerai, porque tudo isso é um decreto só. Ou seja, se as pessoas vão ver a Lishkat HaParhedrin sem mezuzá, ou o portão que dá entrada para a Lishkat HaParhedrin sem mezuzá, vão pensar mal do Kohen Gadol, vão pensar que o Kohen Gadol está numa situação desprezível, está confinado numa prisão que não tem mezuzá, por isso é necessário colocar a mezuzá também no Shar Nikanor e também na porta de Lishkat HaParhedrin. Também numa outra breda com relação às leis de mezuzá. Bisharecha, a Torá fala, coloque mezuzá nas suas casas e nos seus portões. O que isso vem nos ensinar? Echat sharei batim, tanto portões das casas, echat sharei hatzirot, ou portões dos pátios. Os pátios são os pátios na frente das casas. Echat sharei medinot, ou portões dos países, echat sharei ayarot, ou portões das cidades. Yesh baen chovat mitzvah lamakom, é necessário colocar a mezuzá pela Torá. Por isso fala a Torá, Bisharecha, nos portões das suas cidades e das suas casas e dos seus pátios. Mishum Sheneimar, porque falou o passuco, Urtavtava mezuzot betecha ou Bisharecha, coloque mezuzot nas suas casas e coloque mezuzot nos seus portões. Os portões vão incluir outros portões, que não é exatamente a porta de uma casa. Então, na madeira, a baia de Rav Safra. Fala, Abai para Rav Safra, uma pergunta, Hanavuli de Mehuza. Esses portões da cidade de Mehuza não tem mezuzá. Mas Tamaloav do Loraban mezuzá, porque os Hamim não decretam colocar mezuzá lá. Mehuza era uma cidade que a maioria dela era um Yehudim. Amali falou Rav Safra para Abai, Hanu Hizuk Leakra de Kuvi o David. Esses portões não são principalmente por causa de passagem. A principal função deles é para reforçar uma construção que se construída em cima deles, chamada kuvi, um tipo de construção. Ou seja, se não fosse essa construção, eles não fariam um portão para a cidade de Mehuza. Sendo assim, esse portão não é um portão principalmente de passagem. É um reforço, um alicerce, é uma construção, não é necessário colocar mezuzá nessa situação. Ah, Maria, perguntou a Baie, Ve'akra de kuvi gufati bai mezuzá. Esse reforço para essa construção chamada kuvi precisaria de mezuzá, porque Dhaid Bey dirá Shomer Betasurim, porque esse portão é uma entrada também para chegar na guarita que o vigia da prisão daquela cidade morava lá.
Até como fala Breta, tem uma Breta aqui, um caso parecido. Beit HaKnesset, com relação a uma sinagoga. Shiesh po Beit Hillel HaChazan na Knesset. Uma sinagoga que não precisaria colocar mezuzá, conforme essa opinião. Porém, dentro do Beit HaKnesset, tem uma casa do Shamash, o caseiro da sinagoga. Chayev de mezuzá, ele seria colocar mezuzá assim na porta da sinagoga. Porque a porta da sinagoga é uma porta de entrada para a casa do Shamash da sinagoga. Mesma coisa aqui, seria colocar uma mezuzá na porta da entrada de Mahusa, porque da entrada, para chegar na guarita daquele shomer, daquele vigia da prisão, ele amarabai. Por isso Abai falou diferente, é o motivo que não tem mezuzá nessa portão de Mahusa. Mishum sakará é por causa do perigo dos goim. Os goim podem pensar que o povo está fazendo feitiços nessa cidade. Portanto, não colocamos mezuzá na entrada de Mahusa. A prova disso é detalhe como fala a Breta. Mezuzat yachid nivdeket pamayim beshavua. A mezuzá de uma casa particular tem que ser verificada pelo menos 2 vezes dentro de 7 anos. Mexer Rabim, porém, uma mezuzá de um local público, pamayim beyovel, 2 vezes em 50 anos. O motivo disso é porque os goim podem desconfiar do povo de Israel, que estão fazendo algum feitiço numa cidade ou em algum local público. Por isso, por causa desse perigo, não verificamos as mezuzot públicas com toda a frequência. E no caso de Mahusa, não colocaram mezuzá na entrada da cidade, para que o governador ou outras pessoas não desconfiem do povo de Israel. Damar Aviudá, foi Aviudá um acontecimento. Maaseh be'artavin echad, she'abodek mezuzot beshuk ha'elyon shel tzipor. Aconteceu com uma pessoa que tinha o cargo de verificar as mezuzot das feiras de Tzipor. Beshuk ha'elyon é a feira da parte mais alta de Tzipor. O Matzukas Dorechad, e um guarda encontrou essa pessoa, e multou ele 1000 moedas, porque desconfiou que ele estava fazendo algum feitiço contra os goim. Mesma coisa com relação ao portão de Mahusa, existe esse perigo, e não colocamos mezuzá lá, fala Abai. Ve'amar Rabi Elazar, porém Elazar falou diferente, Shluchei mitzvah, enizokim. Fala Rabi Elazar, a pessoa que está encarregada de cumprir uma mitzvah, ele não é prejudicado. Qual o receio que temos, talvez ter algum dano por causa da mitzvah de mezuzá? Responde a mulher que sim. Quando é uma situação perigosa, então é diferente. Não entramos em perigo mesmo na situação de mitzvah. Prova disso, Tirtiv como fala o Pasuk. Ve'omer Shmuel elech. Hashem falou para Shmuel ungir David HaMelech. Uma mitzvah de Hashem. Mesmo assim Shmuel falou para Hashem, como eu vou ir, chamar Shaul? Shaul vai escutar que eu tenho ungir David HaMelech? Ve'aragani, fala Shmuel que Shaul vai matar ele. Ve'omer Hashem falou para Shmuel, Eglad bakar tikach be'adecha. Pega um bezerro com você, ve'amarta lizboach la Hashem bati. E fala para as pessoas que você está indo sacrificar um sacrifício para Hashem. Ou seja, mesmo Hashem falou para Shmuel tomar cuidado com Shaul, mesmo que era um motivo de mitzvah, é uma situação perigosa, temos que tomar cuidado. Mesma coisa com relação a mezuzá em locais públicos. Tane Rav Kana kamei de Rav Yudá. Fala o sábio Rav Kana na frente de Rav Yudá, citando uma braita. Beta Teven, um armazém de capim, feno, o betabakar, um curral, beta etzim, um armazém de madeiras, o beta otzorot, outros tipos de depósitos, turim na mezuzá, não é necessário colocar mezuzá lá. É necessário colocar mezuzá numa área residencial, a moradia. Esses locais não são áreas residenciais. Porém, agora fala um outro motivo. Porque as mulheres se embelezam lá. O maineotot, o que significa se embelezam? Rochatzot, significa que elas se banham lá. Ou seja, conforme Rav Kana, era necessário colocar mezuzá nesses locais, se não fosse o motivo que as mulheres se embelezam lá. A maneira Rav Yudá, todo o motivo que não é necessário colocar mezuzá nesses locais é porque as mulheres se embelezam lá. Por isso, se não fosse esse motivo, você quer sustentar que seria obrigado a colocar mezuzá nesses locais, armazéns, mesmo que não são áreas residenciais, vai até lembrar da forma diferente. Refet bakar pturamina mezuzá. Não é necessário colocar mezuzá na porta de um curral. E Rav Kana fala diferente, se não é necessário colocar mezuzá na porta de um curral, mesmo que não é uma área residencial, fala Gemara. E a Breda fala diferente, a Breda fala aqui, Turamina mezuzá, não é necessário colocar mezuzá num curral, mesmo que as mulheres não se banham lá. Ou seja, fala Rav Yudá, temos que explicar diferente essa Braita. Ela mais neotot. O que significa isso que a Braita fala?
que não é necessário colocar mezuzá nesses armazéns, nesse curral, porque as mulheres se embelezam lá. Mitkashtot significa que se perfumam, se maqueiam. Isso a Breda pensa em falar. Fala Rav Yudá, em essência, não é necessário colocar mezuzá nesses locais, porque não são áreas residenciais. Mesmo que as mulheres usam esses locais para se embelezar, se perfumar, e poderíamos pensar que por causa disso virou uma residência, uma vez que elas estão fazendo uso pessoal desses locais, mesmo assim, não é necessário colocar mezuzá nesses locais. Porque em essência não são áreas residenciais, não é uma casa. Coloque as mezuzot nos batentes de suas portas e dos seus portões, ou seja, são áreas residenciais. Amane Rav Kahana, porém falou Rav Kahana para a vida, você quer falar que uma situação que as mulheres sim usam esses currais, por exemplo, para se embelezar, fazer usos pessoais, não é necessário colocar a mesa conforme todas as opiniões? Beatania, a Breda fala diferente. Lefet bakar, psuramina mezuzá. Um curral não precisa de mezuzá. Veshanashim et kastot ba, por isso as mulheres usam esses currais para se perfumar, assim, maquiar, chayev mezuzá, é necessário colocar a mezuzá assim. Elamait lach libem. Então, como você vai responder essa contradição? Conforme a sua opinião, ou seja, conforme a Yudá, mesmo no local que as mulheres usam um curral para se embelezar, não é necessário colocar a mezuzá. Porém, vai ficar trouxe uma breta que fala diferente. Como você vai responder essa questão? Mitkashtot, Tanai, Machloket Tanai, uma discussão dos sábios das Mishnot e das Braitas com relação a essa halakha. Se é necessário colocar a mezuzá num curral que as mulheres usam para se enfeitar, Letidinami está matanai. Fala Rav Kahana, para mim também. Isso que você perguntou para mim, fala Rav Kahana. Que eu sustento que é necessário colocar mezuzá em armazéns, em currais, porém não em currais, armazéns que as mulheres usam para se banhar, porque é já um desprezo para mezuzá ser colocado numa porta dessas. Você trouxe uma prova contra mim, fala Rav Kahana para Yudá, que não é necessário colocar mezuzá num curral, nesses armazéns? Tanai é uma marroquetaria também sobre isso. Existem opiniões que sustentam que se as mulheres não se banham lá, é necessário colocar mezuzá num curral. E tem opiniões que dizem que não. Detalhe é como fala a Breta, fala que é uma prova. Beterra, a Torá fala para colocar a mezuzá nas casas. Betra miyuchad lecha. Beterra significa a sua casa. Significa a casa designada a você. Prat le betateven. Isso exclui uma casa que não é uma moradia para a pessoa. Um armazém de feno, ou le betabakar, um curral, ou le betaitzim, um armazém de madeira, ou le betaotrot, outros depósitos, shepturim na mezuzá, que não é necessário colocar a mezuzá, justamente por não ser uma casa de moradia para a pessoa. Porém, existem opiniões que obrigam a colocar a mezuzá nessas situações. Aqui Rav Kahana trouxe exatamente uma machloket tanaim com relação a esse assunto. Se eles devem colocar a mezuzá, um curral, em armazéns. Bemetam, todos concordam, beta kisser com relação ao sanitário, beta bursik, ou uma casa que as pessoas curtem couro lá, ou beta merchat, uma casa de banho, ou beta tefilá, ou mikve. Veshanashim neotot bael, e um local que as mulheres se embelezam lá, conforme Rav Kahana significa se banham lá, turim na mezuzá, não é necessário colocar a mezuzá, por ser um desprezo para a mezuzá ser colocada na porta de um sanitário, ou uma casa que se curte couro que não tem um odor agradável, ou uma casa de banho, ou um mikve também é a mesma coisa. Porém, essa breda pode ser explicada também conforme o período de Rav Kahana, que se as mulheres se embelezam lá, se perfumam, é necessário colocar a mezuzá, com todas as opiniões, conforme fala Rav Kahana. Então, é possível explicar essa breda como Rav Yudá. Como? Rav Kahana meteresitame. Rav Kahana vai explicar essa breda como a sua própria opinião. Rav Yudá meteresitame, também Rav Yudá. Rav Kahana meteresitame. Rav Kahana vai explicar. Beterra. A Torá fala para colocar a mezuzá na sua casa. Betra miyuchad lecha, a moradia pessoal da pessoa. Prat le betateven, isso exclui um armazém de feno, ou le betabakar, um curral, ou le betaitzim, um armazém de madeiras, ou le betaotzarot, depósitos, shepturim na mezuzá, bistam, que é isento de mezuzá, bestam, se não tem nenhum uso mais específico, mais pessoal da pessoa. E tem aqueles que obrigam a colocar a mezuzá nesses locais, mesmo que a pessoa não faz nenhum uso mais específico. As mulheres não se perfumam lá, por exemplo. Todos concordam.
o Betakise, o Betaburseki, com relação sanitária, uma casa que as pessoas usam para curtir couro, o Betamerchatz, casas de banho, o Betatvilá, um mikve, Veshanashim Neotot Baen, ou um local que as mulheres se embelezam, mas Neotot significa se embelezam conforme Rav Kahana, Rochatzot, que elas se banham lá, Turim na mezuzá, não é necessário colocar mezuzá lá. Resumindo, Rav Kahana explica essa breta que existe uma machloket com relação a o curral, armazéns, bestam, quando a pessoa não faz um uso mais específico. Uma situação que as mulheres se perfumam lá, todos concordam que é necessário colocar mezuzá. Isso já vira como a casa da pessoa. A casa não é só onde a pessoa dorme, é onde a pessoa faz usos pessoais, como se perfumar. Porém, todos concordam que quando as mulheres se banham num curral, não é necessário colocar mezuzá nessa porta. Porém, pergunta, se é assim, que Neotot, se embelezam, significa se banho, e a preta veio isentar essas casas de mezuzá, é a mesma coisa que uma casa de banho. Por que não é necessário falar que a casa de banho não precisa de mezuzá, e também um curral que as mulheres usam para se banhar não precisa de mezuzá? É a mesma coisa. Resposta. Ashmoinan merchatz de rabim, ve ashmoinan merchatz de yachid. A preta veio ensinar dois níveis diferentes com relação à casa de banho. Tem uma casa de banho pública, e tem uma casa de banho particular da pessoa. Que podemos pensar em diferença entre esses dois casos. Merchatz de Rabim, de Nafir Zoamei. Poderíamos pensar que somente uma casa de banho pública que tem muita pouca higiene, muitos detritos. Podemos pensar que só essa casa não precisa de mezuzá. Agora, Merchatz de Yachid, de Nafir Zoamei, porém uma casa de banho de uma pessoa particular que não tem tantos detritos assim, é mais limpa. Podemos pensar que necessário colocar mezuzá assim. Kamashma, isso para falar que também um merchatz, ou seja, uma casa de banho pública, e também Shenashim Neotot Baen, quando as mulheres se banham, ou seja, de uma forma privada, é isento de mezuzá, porque no final das contas é um uso não respeitoso para mezuzá. Essa é a explicação de Rav Kahana sobre essa breta. Viravidá me interessa também, porém a vida pode explicar como a sua opinião. A opinião de Rav Yehuda é que todos concordam que não é necessário colocar mezuzá num curral, em armazéns. Todos concordam também que não é necessário colocar mezuzá onde as mulheres se banham lá. Porém, existe uma machloket com relação a uma situação de um curral que as mulheres se enfeitam lá, se perfumam. Isso é verdade a pessoa em falar. Beterra, coloque mezuzá na porta de sua casa. Betra meio chat lechat, também a vida explica assim a braita, a casa particular, a moradia da pessoa. Pratle beta teven, isso exclui um armazém de feno, o beta bakar um curral, o beta etzim, um armazém de madeira, o beta otzerot, um armazém de outros depósitos. Shepturim na mezuzá, que não se coloca a mezuzá lá, afino mitkashtot, mesmo que as mulheres se perfumam lá. Viesh mechayevim mitkashtot, porém, existem opiniões que se as mulheres se perfumam lá, já é um uso particular, é como se fosse a moradia, né? Se ele colocar a mezuzá lá. Conforme Rav Kahana, conforme todas as opiniões dessa situação, se ele colocar a mezuzá. Conforme a vida é uma machloket. Avastam, porém um curral neutro, que a pessoa não faz nenhum uso mais específico, deveria colpatur, todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá, assim a vida sustenta. Conforme Rav Kahana, há uma machloket com relação a isso. Bemetamru, porém todos concordam também. Betakise, com relação ao sanitário, o Betaburseki, uma casa de curtir couro, o Betamerchatz, uma casa de banho, o Betatvilá, um mikve. Afabishanashim itkashtot baen, mesmo que as mulheres se enfeitam lá, pturim na mezuzá, não é necessário colocar a mezuzá lá. Mishum de nafish zoamei, porque tem muitos detritos, não é uma área respeitosa para a mezuzá. Também a Rav Kahana concorda com isso. O Rav Yehuda stama devria kol patur. Pergunta, mas como o Rav Yehuda pode falar que todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá num curral ou em armazéns se as mulheres não se enfeitam lá, não fazem nenhum uso mais específico, mais particular? Como o Rav Yehuda pode falar que todos concordam com isso? A Tânia Breda fala diferente. Bechalecha, coloque a mezuzá nos seus portões, Echat Shale Batim, tendo portões das casas, Vechat Shale Hatzerot, ou dos pátios, Vechat Shale Medinot, ou dos países, Vechat Shale Ayarot, ou das cidades, Verefet, ou um portão de um curral. Velulina, ou um portão de um local que tem gaiolas para galinhas morarem lá. Uma Matvena, ou depósitos, Otzerot Yain, depósitos de vinho, Otzerot Shemen, depósitos de óleo, Hayavim e Mezuzá, se ele colocar Mezuzá.
Já se vê contra a Judá. Aqui se vê claramente que existe a opinião que se sustenta. Que é necessário colocar a mezuzá num curral ou em depósitos. E a Judá fala que todos concordam que não é necessário colocar a mezuzá nesses locais. A não ser que as mulheres se perfumam lá. Continua a Brad. Viramos a página. Betchar Achsadra Umirpeset. Fala, Brad, será que é necessário colocar a mezuzá num portão de uma guarita? Onde o vigia só mora lá à noite? Achsadra? Ou uma esplanada na frente da casa da pessoa que tem 3 paredes? Tem um lado aberto que as pessoas usam como terraço no térreo? O Mirpeset dá um terraço no segundo andar de uma casa? Talmud Lomar falou para o que não. Bait é necessário colocar a mezuzá numa casa. Ou seja, a Torá fala a palavra casa, betecha ou bisharecha, perto uma da outra, para associar um pouco esses dois conceitos. Mas bait meyuchad dirá, assim como a casa é algo designado à moradia da pessoa, e a tzuelo shem meyuchadin dirá, excluímos esses outros portões, como uma guarita que a vigia só mora à noite, uma achsadra, uma esplanada que as pessoas não moram lá, o mirpeset, ou um terraço, pessoas não moram lá também, que não é necessário colocar mezuzá nessas situações. E a Roshonimar be'av betakise, será que eu vou incluir a palavra bait, a palavra casa também, um sanitário, que faz parte da casa da pessoa, o betaburseki, ou uma casa de uma pessoa que curte couro, o betamerchatz, ou uma casa de banho, o betatvilá, um mikve. Talmud Lomar falou, passou bait. Vamos do que não, somente uma casa. O que significa isso? Assim como uma casa é feita para respeitar a pessoa, a casa é a honra da pessoa, é a moradia da pessoa. Também outras portas que são um respeito para a pessoa. E a tzuelo, excluímos um sanitário, uma casa que se curte o couro, que o odor não é agradável lá, não o respeito para a pessoa morar numa casa dessas. Ou mikve, que as pessoas estão lá de uma forma não respeitosa, ou uma casa de banho, que não são feitas para respeitar a pessoa. A pessoa não está numa situação respeitosa nessas situações. Será que eu posso incluir, obrigar a mitzvah de mezuzá, o Harabait, a montanha do Betamigdash, os aposentos, os quartos do Betamigdash, as outras partes do Betamigdash, que são respeito, com certeza, para os Kohanim. Talmud Lomar falou para Pasuk, bait, somente a casa. O que significa isso? Ma bait shuchol, avkol shuchol. Temos que associar todos esses locais com a casa. Porém, a casa é algo laico, a casa não é algo sagrado. Diferente do Betamigdash, Yatzuelo, excluímos o Harabait, Shem Kodesh, que são sagrados, o Harabait, as Lishkot e as Azarot são sagradas para Hashem, não é a casa de Kohanim, outras pessoas. Portanto, não é necessário colocar a mezuzá nessas portas. Matiyufta, porém, aqui é uma rejeição definitiva da opinião de Rav Yudá. Rav Yudá sustenta que, como em todas as opiniões, não é necessário colocar a mezuzá num curral, num armazém, stam, se as pessoas não fazem um uso mais específico, que se vê claramente que sim. Continuando, Tane Rav Shmuel bar Yehudá kamed de Rava. Rav Shmuel, filho de Yehudá, ensinou uma breve na frente de Rava. Shisha she'arim pturim min mezuzá. 6 portões estão isentos de mezuzá. Quais são? Betateven, portão da casa de depósitos de feno, o betabakar ou um curral. O betaitzim, armazém de madeiras. O betautzarot, ou depósitos veshar hamadi. Um caso que não vimos até agora. Um portão, como os portões da Macedônia, de Madai, que é um portão formado de um arco. Vamos ver na frente. Vamos ver essa situação na frente, que é um caso específico. Para uma porta ter a obrigação de mezuzá, é necessário que ela tenha 10 tefachim de altura, 1 metro de altura e 4 tefachim de largura no mínimo, 40 centímetros de largura no mínimo. Menos do que isso não é considerado um portão. Aqui se trata de um portão feito como um arco, ou seja, a base dele tem no mínimo 4 tefachim de largura. Porém, quando ele vai chegando à altura, ele vai se inclinando para fazer o arco. Não tem no topo dele 4 tefachim de largura, tem menos. Primeiro, sustenta que é necessário colocar a mezuzá nesse portão também. Quando Rokekim Neashlim, quando tem material suficiente dos lados desse arco para esculpir uma porta de 10 tefachim e 4 tefachim de largura.
Uma vez que isso é possível, a pessoa, por formato e gosto dele, ele quis fazer um arco, mas ele poderia fazer um retângulo facilmente, tem material suficiente, isso vai se sustentar mesmo sem esse formato de um arco. Fala Rabi Meir, consideramos como se a pessoa tivesse esculpido isso e feito um retângulo ou um outro formato que tem 10 tefachim de altura no mínimo e 4 tefachim de largura no mínimo. Hamim sustenta que não é necessário colocar mais nesse portão, mas que na prática, nesse momento, não temos essas medidas. Deixar no mekure. Um portão que não tem um batente superior, não é necessário colocar mezuzá lá. Deixar no gavoa sará, ou um portão que não tenha 10 tefachim de altura ou 1 metro de altura. Amale, perguntou Rava para Shmuel bar Yehuda, patachta beshisha, vesilakta beshiva. Você citou o número 6 no princípio, e você enumerou 7 coisas. Amale, respondeu o sábio. Sharamadi, esse portão no formato de um arco, Tanai é uma machlok Tanaim, como falamos anteriormente, é uma machlok de Rabi Meir, e Rahamim, tentando como falar a breta. Kippah, exatamente esse caso de um portão formado de um arco. Rabi Meir mechayev mezuzá, Rabi Meir obriga a colocar mezuzá lá, Rahamim potri, Rahamim isentam. Veshavim, todos concordam, Sheim esh beragla sará, shechayev mezuzá. Também Rahamim concordam com o Rabi Meir numa situação que as pernas do portão, ou seja, a parte realmente vertical do portão, antes de ele se inclinar, se ele tem 10 tefachim de altura e 4 tefachim de largura, ou seja, a distância entre um batente e outro, mesmo que ele se inclina no final, ele é considerado um portão, antes de colocar a mezuzá lá, com todas as opiniões. A Marabai vai explicar melhor essa machlok. Tekula ama, todos concordam, Gvoa sará, se a altura desse portão, formado de um arco, são 10 tefachim exatos, ve'em beragla shloshá, e não tem 3 tefachim, 30 centímetros mais ou menos, erguidos uma distância dos batentes de 4 tefachim. Vimos em extenso Masechet Eruvin em outros locais que uma distância menor do que 3 tefachim é desconsiderada pela halakha, é considerada como se ela não existisse. Portanto, se temos um portão que tem menos do que 3 tefachim na sua base, com uma distância de 4 tefachim de largura, não é considerado que temos um portão. Mesmo ele concorda que não falamos Chokin Lashlim, vamos considerar como se tivéssemos esculpido esse portão, se não tem um mínimo de um portão. O mínimo de um portão são 3 tefachim na base, que tem uma largura de 4 tefachim entre os batentes. Mesmo que ele se inclina depois, fala Rabi Meir, Chokin Lashlim, para menos do que isso, todos concordam que não é necessário colocar mezuzá nesse portão. Velav Klumi, todos concordam que isso não é considerado um portão. E na outra situação que todos concordam. Yesh beragla shloshá. Tem 3 tefachim das pernas do portão, a parte realmente na vertical, uma largura de 4 tefachim entre eles. Ve'enag voasra, porém o portão em si não tem 10 tefachim de altura. Velav Klumi não é um portão. Lo nechleku ela. A machlok de Meir e Chachamim é na seguinte situação. Begvoasra. O portão formado de um arco tem 10 tefachim de altura. Vesh beragla shloshá. E tem 3 tefachim de pernas do portão. Ou seja, tem a parte vertical de cada lado, uma distância de 4 tefachim, uma altura de 3 tefachim, 30 centímetros. Ve'em berochva dal. Porém, quando ela vai chegando no topo, vai se estreitando para um arco e não tem 4 tefachim no topo. Vesh balachuk le'ashlimah le'arba. Porém, tem suficiente matéria a mais para a pessoa esculpir isso e fazer um outro formato com essas medidas de 10 tefachim de altura e 4 tefachim de largura. Rabi Meir Savar, conforme Rabi Meir, consideramos como se tivessem feito isso, esculpido esse portão, é necessário colocar a mezuzá lá. Verabanan sabe, conforme Rahamim, conforme Rahamim não consideramos como se a pessoa tivesse esculpido, se na prática ele não fez isso. Ele não tem que colocar a mezuzá lá. Continuando, Rabanan outra breta. Beta Knesset, uma sinagoga, o Beit HaIsha, uma casa de uma mulher só, ou mais mulheres, porém não tem homens morando lá, o Beit HaShutafim, ou uma casa de sócios, Chayev mezuzá, é necessário colocar a mezuzá lá. Pergunta na Pshita, com certeza é necessário colocar a mezuzá lá nessas casas? Por que podemos pensar que não é necessário colocar a mezuzá nessas situações? Mal podemos pensar, Beterra, coloque a mezuzá na sua casa. Beterra é uma linguagem singular no masculino. Velo Beitá, podemos pensar que a Torá isentou as mulheres de colocar a mezuzá nas suas casas. Beterra, a sua casa, Velo Batem. Podemos pensar que a Torá isentou colocar a mezuzá numa sinagoga que é um local público.
ou uma casa de sócios. Kamash não fala Braita, a novidade é que sim você deve colocar a mezuzá nesses locais. Porém, pergunta na Veima, a Hinami talvez era verdade como pensamos no princípio. Isentaríamos a casa dos sócios, a casa da mulher, ou uma sinagoga de mezuzá. Por que não? Você terá falar beterra no masculino e no singular. A Marca falou passuk diferente. Leman irbuyemechem. Coloque mezuzá para você ter vida longa. Vimebemechem, seus filhos também terem vida longa. Pergunta na Hane Baurah Chai. Vanelo Baurah. Somente os homens precisam de vida longa, não as mulheres, não os sócios? Todos precisam de vida longa. Portanto, com certeza as mulheres também estão obrigadas a colocar mezuzá nas suas casas e também os sócios. Porém, a questão é ela beterra lá Mari, porque a Torá falou uma linguagem masculino e no singular. Que dirava como fala Rava, Damarava, como disse Rava, Derech Biatra. Coloque mezuzá como você entra na sua casa. Ou seja, a pessoa entra normalmente com o pé direito, fala Rava, Riakar inishkarei demina akar bereisha. Quando a pessoa vai começar a andar, normalmente ele dá o passo direito primeiro. Portanto, ele deve colocar mezuzá no lado direito. Ou seja, uma gzerata um decreto da Torá que não entendemos qual é a necessidade de colocar a mezuzá no lado direito da porta. Por natural, assim, o seu beterra, assim como você entra em sua casa com o pé direito, coloque a mezuzá do lado direito. É uma halakha que não veio ensinar quais são as casas obrigadas a mezuzá, e sim onde colocar a mezuzá nas casas. Continua ainda com uma outra braita parecida. Beta Knesset, uma sinagoga, o Beta Shutafim, ou uma casa de sócios, o Beta Isha, ou uma casa de uma mulher, ou mais mulheres, Metamin Benegaim, estão vulneráveis a receber a impureza da lepra. A lepra das casas são manchas coloridas nas paredes. O que a pessoa faz é, ele percebe essas manchas, fala para o Cohen vir, um Cohen que sabe as alahot com certeza, e se o Cohen perceber que é uma lepra impura, ele fala para as pessoas das casas tirarem os utensílios da casa, e depois ele decide impurificar a casa. Se as pessoas não tirassem os utensílios das casas, antes do Cohen decidir que a casa está impura, os utensílios também se impurificam. Então, na Pshita, considera essa halakha que essas casas estão vulneráveis a receber a impureza da lepra? Mal de Deus, podemos pensar diferente. O Ba Asherlo Habait, o dono da casa vai vir. Porém, a Torá fala Asherlo no singular e no masculino. A casa dele. Lo Velolá, podemos pensar que é somente a casa de um homem, não de uma mulher. Lo Velolaem, a casa de um dono só, e não uma casa de sócios. Que a Machama fala breta que não. Mesmo a casa de sócios das mulheres e a sinagoga também estão vulneráveis a receber a impureza da lepra. Talvez realmente isentaríamos essas casas da impureza da lepra. A Marca falou passuk diferente. Bebet eretz achuzatchem. Quando o povo de Israel vai colonizar a terra de Israel, pode ser que vai ter lepra lá. Ou seja, a Torá fala uma linguagem plural aqui, achuzatchem. Isso vem incluir também a casa dos sócios, as sinagogas e a casa das mulheres. Então, porque a Torá fala no princípio o Bashelo Abait, a pessoa que é o dono da casa, no singular e no masculino, a Torá vai falar um outro conceito completamente. Quem é essa pessoa que vai ser punida pela lepra da casa? Uma pessoa que uma pessoa que só usa a casa para si. Ele não quer emprestar os utensílios para outros. Uma pessoa egoísta, vê o meio e fala para outros, ele fala que não tem os utensílios, da Kadosh Baruch Hu fala Semo. Hashem revela para todos que sim tinha os utensílios, ele foi egoísta. Por quê? Que Shemefanet Beton, quando o Cohen fala para ele retirar os utensílios de sua casa, todos vão ver os utensílios que eles têm. E vão perceber que é uma pessoa egoísta, essa pessoa está vulnerável, ou seja, essa pessoa que vai receber o castigo da lepra. Isso exclui na Mashir Kelav La'acherim. Isso exclui uma pessoa generosa que empresta os utensílios para outros, ele não recebe essa punição da lepra da casa. Até amanhã, continuamos a estudar com novas novidades, novos conceitos.